Olá, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Estamos aqui com a graça de Deus para providenciar para os irmãos mais uma porção da palavra de Deus, da reflexão de sua palavra, especialmente nesta data específica da Páscoa. Nós queremos convidar os irmãos para refletir conosco acerca do significado teológico da Páscoa judaica para as nossas vidas. Meus amados irmãos, sem demora, vamos abrir o texto da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 12, o versículo 21. E leia comigo, por favor, Êxodo capítulo 12, o versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos clamar ao Senhor a Tua instrução, a Tua iluminação. Deus eterno, todo-poderoso, por Tua misericórdia e graça, ensina-nos a Tua palavra, nos alimenta, Senhor, por meio de Tua palavra, nos conduz, ó Pai, fala o nosso coração, alimenta a nossa fé, Senhor, a nossa expectativa no Senhor. Fala conosco, nos conduz, ó Pai, segundo a Tua vontade. Deus eterno, nós queremos suplicar ao Senhor que esta palavra seja aplicada às nossas necessidades espirituais e que o Senhor nos alcance, Senhor, em todas as nossas necessidades, que a Tua santa e poderosa palavra alimente e conduza o Teu povo, Senhor, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, Êxodo capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa judaica. Esta festa foi certamente uma das celebrações mais importantes e dramáticas do povo de Israel no Velho Testamento. Para entendermos melhor o significado da Páscoa judaica, se faz necessário voltarmos um pouco ao contexto histórico desta passagem, deste livro, e recapitularmos alguns eventos históricos que antecedem esta instituição da Páscoa. O relato, meus irmãos, o relato da Páscoa é o auge, o ponto mais alto de tudo o que aconteceu desde o primeiro capítulo do Êxodo até aqui. Ou seja, o que acontece nesta passagem aqui, na instituição da Páscoa, é como que o transbordar de um copo diante de todo o contexto desta passagem. Meus amados irmãos, em conexão com o livro de Gênesis, o livro de Êxodo nos lembra, logo a partir do primeiro capítulo, ele nos lembra que, com o propósito de livrar o povo de Deus da fome daqueles dias, Deus conduziu Jacó e seus filhos, os seus 12 filhos, para a terra do Egito, aonde Jacó já havia sido enviado como escravo, vendido pelos seus irmãos. E mais tarde, pela providência de Deus, José vai se tornar ali o governador do Egito. Passando-se os anos, após a morte de José, subiu ao trono do Egito
faraós, como eram chamados reis do Egito, uma nova geração de faraós, os quais não conheciam a história de José, não conheciam o governador José, e então passaram a subjugar o povo de Israel como escravos, submeteram-os a trabalhos forçados e a muitas opressões. Ao final, diz o texto de Êxodo, logo nos seus primeiros capítulos, ao final de 430 anos de escravidão, o texto nos diz que Deus ouviu o clamor de seu povo, e então levantou Moisés e Arão para liderar o povo e conduzi-los de fora para fora da terra do Egito, para fora da escravidão do Egito, em direção à terra prometida aos patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Para então forçar a libertação do povo de Israel, diante das constantes recusas de Faraó em deixar o povo sair, Deus então enviou várias pragas sobre a terra do Egito. Ao todo foram enviadas 10 pragas, e por meio delas Deus feriu o orgulho, o conforto, a saúde, e as riquezas da terra do Egito. No decorrer de todas essas pragas, já com toda a terra do Egito arrasada, Faraó permaneceu endurecido em seu coração. Ele não deu ouvidos à palavra do Senhor para deixar o seu povo sair, para libertar o seu povo. E é então que Deus determina a 10ª e última praga sobre as famílias e as casas do Egito, o que resultaria na morte de todos os primogênitos, incluindo até os animais. É nesse momento, meus irmãos, é nesse contexto, então, que Deus institui a Páscoa ao povo de Israel. Horas antes de Deus enviar o seu anjo destruidor, aquele que seria o agente do juízo de Deus sobre o Egito, horas antes disso acontecer, os israelitas deveriam, cada um em suas casas, sacrificar um cordeiro, conforme orientou Moisés. Pelo que se percebe, então, meus irmãos, desse panorama que nós fizemos aqui no livro de Êxodo até o capítulo 12, e os irmãos podem conferir isso em suas casas, e eu recomendo que leiam do primeiro capítulo até o capítulo 12, para que possam ter, então, uma compreensão mais aprofundada desse texto. Pelo que se percebe aqui, ao mesmo tempo em que Deus está libertando o seu povo da escravidão no Egito, Ele também está julgando os pecados dos egípcios. Se não, vejamos rapidamente o capítulo 3, verso 20. Desde o início o Senhor deixa isso claro. No verso 20 do capítulo 3 está assim dito: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Portanto, meus irmãos, fica claro aqui que a Páscoa é a celebração que marca a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito, e ao mesmo tempo é algo que acontece como a culminância do juízo de Deus sobre os incrédulos. Aqui, meus irmãos, há duas ações simultâneas do Deus Todo-Poderoso. Ele está manifestando o seu poder no Egito, julgando os seus deuses, julgando os seus pecados, e ao mesmo tempo, com o braço estendido, com todo o seu poder, Deus está então libertando, agindo na salvação de seu povo escolhido. Meus queridos irmãos, nesse momento, visto este panorama histórico aqui na história da libertação do povo de Israel do Egito, nós gostaríamos de chamar a atenção dos amados para dois sentimentos que envolvem a celebração da Páscoa. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui há uma expectativa de temor que aguarda pela passagem do anjo destruidor. Vejamos agora no capítulo 12, lá no nosso texto base,
o capítulo 12, o versículo 13. Depois nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Observem, por favor, acompanhe a leitura. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 22 e 23 do capítulo 12. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e massai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Meus amados irmãos, observem aqui que nestas passagens, a instituição da Páscoa, ao celebrarem aquela celebração, a fazerem aquela cerimônia da Páscoa, imolarem um cordeiro e comê-lo em suas casas individualmente, cada família, e assim também administrarem, aspergirem o sangue nas vergas das portas e em seus umbrais, há aqui uma expectativa de juízo, há um temor, porque momentos depois daquela celebração, há a expectativa de que o anjo do Senhor, e aqui descrito como destruidor, um anjo destruidor, passará por todo o Egito, e ao observarem as casas em que estiver o sinal de sangue, este anjo não entrará nessas casas, mas passará por cima delas. A tradução da palavra Páscoa significa exatamente isso, passar por cima, por isso o nome Páscoa. O anjo passou por cima das casas dos israelitas, aqueles que tinham e que creram, na palavra do Senhor, obedeceram à instituição do Senhor e administraram o sangue do cordeiro em suas portas. A recomendação aqui deste ritual da Páscoa judaica envolvia um sacrifício de um cordeiro, cujo sangue deveria ser aspergido sobre as vergas das portas e nos umbrais das casas dos israelitas. Este sinal, meus irmãos, nas portas, serviria aqui para fazer uma diferença entre o povo de Deus e os egípcios. O sangue do cordeiro faz separação entre aquele que é o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Quando o anjo destruidor estivesse passando pelas casas do Egito para ferir os seus primogênitos de morte, então ele saltaria as casas que estivessem sinalizadas com o sangue do cordeiro, estivessem manchadas então pelo sangue do cordeiro. E assim, meus irmãos, é que os israelitas seriam poupados do juízo do Senhor que estaria sendo derramado sobre toda a terra do Egito. O texto bíblico nos diz que até os animais, os primogênitos dos animais seriam alcançados, seriam atingidos. Logo, o povo de Deus deveria se proteger como? Para que eles pudessem ser guardados, protegidos da espada do anjo destruidor. Eles então deveriam lançar mão aqui deste sangue do cordeiro e aspergir em suas portas, as portas de sua casa. Meus amados irmãos, e foi o que de fato aconteceu. Vejam, versículo 29 e versículo 30 de nosso capítulo 12, é isso que vai acontecer. Observem, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto, não havia casa em que não houvesse luto. O anjo do Senhor arrasou a terra do Egito, as famílias do Egito, todos aqueles que não ouviram a voz do Senhor e que não se protegeram aqui
sobre, debaixo, atrás do sangue do Cordeiro, foram feridos pelo juízo do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, o que é que nós entendemos aqui no aspecto teológico, olhando esta passagem de cima? Há um sentido muito claro aqui, o sentido da salvação. O que significa salvação nestes textos? Salvação aqui, meus irmãos, é escapar do juízo do Senhor, é escapar da espada do anjo destruidor. Deste modo, meus irmãos, o salvo não é só aquele que vai morar no céu com Deus. Às vezes, a nossa pregação e na nossa evangelização, nós diminuímos o impacto da salvação quando não falamos do juízo do Senhor, quando não falamos das consequências que o pecado trará sobre os pecadores. E nós apresentamos então um Cristo blasé, que está só oferecendo paz e amor para o mundo. Meus amados irmãos, a mensagem do Senhor, ela é integral. Ela envolve sim uma mensagem de salvação. Nós aguardamos a nossa salvação no Senhor, no qual estaremos habitando com o Senhor eternamente. Mas não somente isso, a nossa salvação, meus irmãos, significa que nós fomos libertos, nós nos tornamos por meio do sangue do Cordeiro livres da condenação, livres do juízo do Senhor. É nesse sentido aqui que a salvação está aplicada. Salvação, em primeiro lugar, é ser livre do juízo do Senhor, da ira do Senhor. Deste modo, salvação significa deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Se formos pregar integralmente a mensagem das Escrituras, não podemos negligenciar o fato de que salvação significa isso. Se desviar-se da justiça, da ira do Senhor, da aplicação justa da ira condenatória do Senhor. Meus amados irmãos, então observamos aqui no ambiente, neste drama da Páscoa, esta primeira expectativa, é a expectativa do terror, é a expectativa do temor. O anjo do Senhor está para vir e ele vai executar um juízo. Esta era a consciência daqueles que estavam participando e celebrando esta Páscoa do Senhor. Meus amados irmãos, em segundo lugar, há aqui uma expectativa de alegria. Então há um misto de sentimentos. No primeiro momento, um temor. Deus haverá de derramar juízo sobre o Egito, ferir os seus primogênitos de morte. Em contrapartida, nós seremos libertos e livres. Há uma expectativa aqui de alegria, de exultação pela libertação da escravidão. Eles receberiam na terra do Egito o juízo do Senhor e testemunhariam isto, mas logo em seguida seriam salvos, seriam libertos da escravidão. Vejam o versículo 11 do capítulo 12, versículo 11 e 12, que aqui diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Esta é a palavra do Senhor, e que mostra para nós aqui, meus irmãos, essa expectativa de libertação que acontece em sequência da celebração da Páscoa. A recomendação aqui é clara, era que o cordeiro deveria ser comido às pressas, como quem precisa comer rápido para viajar. Todos os celebrantes desta Páscoa deveriam se vestir como quem está para sair imediatamente, como que está para viajar imediatamente ao celebrarem ao fazerem parte daquela refeição pascual. Meus amados irmãos, esta preparação de vestimentas de viagem, de vestimentas de viajante, sandália aos pés, cinto bem amarrado,
uma roupa adequada para viajar. Essa indumentária que foi recomendada para que todos estivessem vestidos e preparados para a celebração, essa indumentária imprimiu na mente dos israelitas uma forte expectativa de libertação. Eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor, eles iriam presenciar e testemunhar o derramado juízo de Deus sobre os egípcios, mas não somente isso, eles estavam prontos para sair daquela terra, eles estavam vestidos para isso, ou seja, eles estavam preparados para serem e para testemunharem a libertação do Senhor. Meus queridos irmãos, é justamente isso que acontece no versículo 31 e no versículo 51. Observem, por favor, versículo 31 e 51. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tens dito. Versículo 51. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Meus amados irmãos, algo terrível estava para acontecer, momentos ali antes da celebração da Páscoa, e este povo está de prontidão para sair, sandália aos pés, vestidos a caráter, cingido os lombos, ou seja, com cintos bem apertados. Eles estavam comendo apressadamente a Páscoa, porque momentos seguintes, momentos depois, eles seriam libertos da escravidão. A partir do momento que o anjo destruidor completasse a sua missão de juízo e de julgamento sobre os egípcios, então eles estariam liberados para saírem da terra da escravidão. Meus amados irmãos, até aqui é o que nós observamos de um aspecto teológico desta passagem. Há uma expectativa de temor ao celebrarem a Páscoa. Eles estão aguardando para testemunhar o grande juízo de Deus sobre o Egito. E assim também, como consequência desse derramamento de juízo, pela 10ª praga, a morte dos primogênitos, em sequência, eles estão vestidos, eles estão prontos, preparados para saírem daquela terra em direção à terra da promessa, em direção ao cumprimento da aliança do Senhor, da promessa do Senhor para com o povo de Israel, o povo de Deus. Passamos então, meus irmãos, para o terceiro ponto que nós queremos abordar aqui: como tudo isso se aplica a nós, a igreja aqui do Novo Testamento, a igreja de nossos dias, a igreja contemporânea. Como a Páscoa judaica se aplica a nós em todos esses sentidos que nós abordamos até aqui. Então, meus irmãos, como tudo o que vimos aqui no relato da Páscoa se aplica aos crentes do Novo Testamento, como que esta passagem que nós estamos analisando se aplica então a mim e a você, a igreja de hoje? Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Se não vejamos Mateus capítulo 26, o versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Meus irmãos, esta Páscoa judaica que nós observamos aqui, descrita no livro de Êxodo, não pode mais ser celebrada pelos cristãos, pois ela foi efetivamente cumprida por Jesus Cristo ao oferecer o seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, por nós pecadores. Toda essa dramatização tipológica da ceia, da Páscoa judaica, retratada aqui em Êxodo, apontava para o que Jesus Cristo haveria de fazer por nós, por todos os pecadores, na cruz do Calvário, de forma então completa e definitiva, de modo que a Páscoa judaica
não mais vale para os dias de hoje, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cumpriu perfeitamente a Páscoa ali na cruz. Observem o que diz João Batista ao se deparar com Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No mesmo sentido, Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Meus queridos, deste modo, o sangue do Cordeiro Pascal, que livrou os israelitas da condenação, da espada do anjo destruidor, que foi então desembainhada para ferir os primogênitos das famílias dos egípcios, é aqui então um retrato vivo do que Jesus Cristo fez por nós. É um retrato vivo dos efeitos redentores do sangue de Jesus em direção a todos aqueles que já se converteram dos seus pecados e aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Meus queridos irmãos, assim como o sangue do Cordeiro livrou os primogênitos dos israelitas da espada do anjo destruidor, ferindo somente os egípcios, assim também o sangue de Cristo nos livrou da ira de Deus. Todo o preço de nossos pecados foi então vindicado na pele e no corpo de Jesus Cristo, no sangue, no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Ali na cruz, Deus derramou toda a sua ira contra o pecado, contra o meu e contra o seu pecado. Por isso, meus irmãos, é no sangue de Jesus Cristo que nós somos refugiados, que nós nos protegemos da ira condenativa do Senhor, que punirá e não deixará impune nenhum pecado. Em segundo lugar, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia do Senhor. Observem também na sequência do capítulo 26 de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus 26, versículo 26 e 28, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. A Páscoa judaica é aqui nesse momento substituída pela ordenança da ceia do Senhor. Embora, meus irmãos, a Páscoa judaica, ela, mediante o sacrifício de cordeiro, não estar mais em vigor, os mesmos efeitos, aquele mesmo sentimento dos celebrantes da Páscoa, lá na época de sua instituição no Êxodo, aquele sentimento de temor, aquele sentimento de alegria, esse misto de sentimentos, ora terror, ora temor, e ao mesmo tempo uma expectativa de alegria pela salvação que envolve estes elementos. A ceia do Senhor, nos seus elementos, no pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo e também no cálice de vinho que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a celebração da Santa Ceia, ela também está envolvida por esses sentimentos de temor e de alegria. Observem o texto bíblico de 1 Coríntios, o capítulo 11, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Observem aqui, assim como os celebrantes da Páscoa judaica, naquele primeiro momento de sua instituição, no Êxodo, eles tinham expectativa pela chegada do anjo. Aqui, na celebração da Páscoa, na celebração da ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, há uma expectativa. Celebrais, façais isso todas as vezes que vos reunir em memória de mim, até que Ele venha, até que o Senhor venha. Nós devemos então cumprir essa ordenança da ceia do Senhor. Meus irmãos, deste modo,
ao celebrarmos a ordenança da Santa Ceia do Senhor, alimentamos a nossa fé na esperança de nossa salvação e, ao mesmo tempo, nós estamos aguardando a vinda do Cristo ressurreto, que virá. De onde se encontra agora a destra de Deus, Ele vem para julgar vivos e mortos. Meus queridos, em terceiro lugar, a Páscoa judaica é um retrato da ira de Deus sobre os pecadores, sobre os incrédulos. E quando olhamos para o Novo Testamento, esta mensagem ela continua vigente. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, diz isso: Cristo Jesus há de vir para julgar vivos e mortos. Este julgamento acontecerá no momento de sua vinda, da sua manifestação e da manifestação de seu reino. 2 Timóteo, o capítulo 4. Portanto, meus irmãos, essa expectativa, esses sentimentos que aconteceram lá por ocasião da celebração da Páscoa, ela também acontece agora, quando o povo de Deus, a igreja do Senhor, se reúne para partir o pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo e para tomar do vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Esse mesmo sentimento precisa estar presente. A expectativa da consumação de nossa salvação e, ao mesmo tempo, a expectativa do juízo que Jesus Cristo trará, que o Rei trará, o grande juiz, o Senhor Jesus Cristo trará sobre este mundo perverso. Meus queridos, o mesmo Deus que trouxe juízo sobre os egípcios naquela época, este mesmo Deus trará condenação sobre este mundo incrédulo de hoje. As 10 pragas do Egito derramadas sobre os egípcios foram terríveis, mas ainda há um juízo a ser derramado de modo completo e de modo definitivo. Ainda há um juízo final preparado para este mundo perverso, o que será infinitamente pior do que aconteceu no Egito. A questão, meus irmãos, que se coloca para nós e para todos que estão nos ouvindo nesse momento é: quem vai te proteger da destruição que está para vir sobre este mundo de pecado? Aonde você vai se proteger? Onde será o seu refúgio? Na ciência? Na sabedoria dos homens? No governo? Infelizmente, nenhum deles serão suficientes para aplacar o furor da ira do Senhor. O governo dos homens não será suficiente para suportar. A ciência e a sabedoria dos homens não será suficiente para suportar todo o furor da ira de Deus que está para ser derramada sobre este mundo. Deste modo, meu querido, se você ainda não assumiu um compromisso de fé verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, se você ainda não fez isso, você está incorrendo em grande erro e pior, você corre grande perigo. Se você deseja escapar da espada do anjo destruidor, desse juízo que está para vir sobre o mundo, não deixe a sua decisão para o último momento, não deixe para a última hora. Este é o momento oportuno, esta é a hora da salvação. Apressa-te em tomar posse do Cordeiro de Deus e se refugie atrás do sangue de Jesus Cristo. Assim como os israelitas foram instruídos por Moisés na época da instituição da Páscoa, eles deveriam tomar do cordeiro de modo apressado, eles deveriam comer rapidamente, se apossar daquele cordeiro e dos benefícios que estavam simbolizados nele. Assim como eles deveriam ser rápidos nisso, caso contrário seriam apanhados pela espada do anjo destruidor enviado para julgar o Egito. Assim também acontecerá hoje. Nós precisamos urgentemente, de modo rápido, a ouvirmos a mensagem do Senhor, não endurecer o nosso coração.
mas ouvir atentamente o chamado do Evangelho para abraçarmos a fé em Jesus Cristo e nos convertermos de nossos pecados, confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, pois não há salvação fora dele. Não há em nenhum outro nome no mundo pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo pode nos livrar da justiça de Deus que será derramada sobre este mundo perverso. Somente o sangue de Jesus Cristo é capaz e tem poder para nos desviar da ira de Deus, do juízo destruidor que está para ser derramado sobre este mundo pecador. Esta é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Que venhamos a nos arrepender de nossos pecados enquanto é tempo e darmos ouvidos à mensagem do Evangelho. Arrependa-se de seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e certamente o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vai nos proteger, vai nos livrar, nos purificar de todo o pecado, e assim estaremos livres da condenação eterna. A você que já assumiu um compromisso de fé com Jesus Cristo, já é um salvo no Senhor, já tem uma aliança firmada de fé com o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, se você tem porventura se perturbado, ficado angustiado, com medo, apavorado, no meio de toda essa crise que se abateu sobre o mundo, no meio de todas essas calamidades que se abateu por conta desse vírus, que tem levado à morte milhares de pessoas, não há razão para estarmos apavorados nem com medo, porque se de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificou de todo pecado e nos garante vitória. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante o livramento da morte eterna. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Nada melhor do que no dia de hoje nos lembrarmos disso, de que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Isso significa, meus irmãos, que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário a morte, o pecado, os demônios. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. Cristo nos amou, Deus nos amou na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício que Ele ofereceu voluntariamente para o resgate da minha e da sua vida. Logo, meus queridos irmãos, não há do que temer, não há o que temermos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Você crê na palavra do Senhor? Se você crê, eu quero convidá-lo para fazermos essa última oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, te pedir que por tua graça e tua misericórdia, o Senhor alcance o nosso coração, o coração da tua igreja, o coração de todos aqueles que porventura estejam ouvindo esta mensagem, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor venha trazer ao nosso coração essa expectativa de que o Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez a este mundo perverso, para trazer salvação aos teus filhos, ao teu povo, para trazer glorificação à tua igreja, mas ao mesmo tempo, Senhor, para pôr fim a toda injustiça, para pôr fim a toda maldade, para pôr fim a Satanás e seus demônios. O Senhor virá para julgar os perversos. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda teu povo, nos livra, Senhor, do pecado, santifica a tua igreja, santifica a minha vida, santifica a vida do teu povo, que venhamos estar, Senhor, preparados para esse dia, como os israelitas na época da instituição da Páscoa, que venhamos estar de sandálias nos pés, que venhamos estar vestidos adequadamente, ou seja, que venhamos estar preparados, vivendo em santidade, vivendo uma vida que glorifica o Senhor,
para este grande dia que nos aguarda, o dia em que o Senhor rasgará os céus e virá para glorificar a tua igreja, e virá trazer novos céus e nova terra. Deus eterno, alcança os teus filhos, alcança a tua igreja com esta palavra de fé e fortalece-nos, anima-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que apesar de toda esta situação calamitosa que se abateu sobre as nossas vidas, o país, o mundo, que apesar de tudo isso, a alegria do nosso coração seja preservada, que mesmo, ó Deus, que venhamos a ser atingidos por essa enfermidade, nós venhamos a nos manter de pé, firmes na fé, de que nada nem ninguém pode nos tirar do Senhor, de que nada nem ninguém pode abater a nossa salvação. Nós estamos seguros no Senhor, ó Deus, e ainda que venhamos a morrer, a tua palavra diz que nós viveremos, seremos ressuscitados. Deus eterno todo-poderoso, alcança a vida de nossos irmãos, fortalecendo-os, animando-os, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos te agradecer pelas bênçãos gloriosas da salvação que alcançou a minha e a vida de meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, esperamos que esta palavra possa alcançar o seu coração, fortalecendo a sua fé, que possa ter alimentado a sua vida espiritual, e os irmãos têm toda a liberdade para compartilhar esta palavra com os seus amigos, seus parentes, as pessoas mais próximas, para que então a palavra de Deus possa alcançar outras vidas também. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o próximo momento.